No ano em que se comemora meio século de democracia, toda a comunidade educativa se envolveu em marcar esta efeméride, unindo-se em torno deste tema. A questão é, na resposta a estas perguntas, que escola temos, que escola gostaríamos de vir a ter, o 25 de Abril tem um papel fundamental. Porque a escola portuguesa, antes do 25 de Abril de 1974, era uma coisa. A escola portuguesa, depois do 25 de Abril de 74, é uma coisa completamente diferente. Se fosse antes do 25 de Abril, eu não podia estar aqui a conversar convosco. O antes do 25 de Abril e o depois tem esta diferença brutal, fantástica. Essa diferença chama-se liberdade. Gigantesca diferença, uma escola com liberdade ou uma escola sem liberdade nenhuma. É muito importante proporcionar a esta geração momentos de reflexão e uma visão abrangente e profunda das transformações históricas que a Revolução do 25 de Abril de 1974 trouxeram para a vida dos portugueses. Assim, numa primeira fase, a Biblioteca Escolar desenvolveu o projeto Entrelação de Gerações, em parceria com o Lar e Centro de Dia Padre Américo, lançando aos idosos o desafio de comemorar Abril, através de atividades em conjunto. O desafio foi prontamente aceito pelos utentes do lar. Vocês têm memórias ainda, eu já vi que sim, e ficamos encantados com isso. Vocês têm essa memória do dia 25 de Abril, dos dias depois do 25 de Abril, porque as coisas foram mudando devagar. Qual era o papel da mulher na sociedade? Como é que era a vida, digamos, das pessoas? Como é que era? As pessoas tinham televisão, se calhar nem as notícias viam, não andavam informadas, havia pouca informação, não é? Pronto, não liam praticamente nada. Os idosos partilharam o seu conhecimento e habilidade na elaboração de cravos e relataram as suas vivências em ditadura e as transformações que a Revolução de Abril provocaram nas suas vidas, perante a admiração e a atenção dos jovens repórteres em ação. No âmbito da celebração dos 50 anos do 25 de Abril, estamos a recolher depoimentos de pessoas que viveram a ditadura e a passagem para a democracia. Por isso, viemos hoje ao Lar e Centro de Dia Padre Américo para falar com alguns dos seus utentes. Em 1974 deu-se a Revolução dos Cravos. Que idade tinha, lembra-se? Tinha 35 anos. Não. 10 anos. Então tinha 25 anos. Sim. Tinha pai uns 32. Recorda-se de algum acontecimento do dia da Revolução? Ui, meu amor, tantos acontecimentos. Não se podia falar. Não, a gente ia presa, nunca mais viviam. Não havia que comer. Mas no dia específico da Revolução, lembra-se de alguma coisa? Não havia televisão, não havia jornal, não havia nada. Lembra que houve um barulho, eu andava a limpar uma casa, estava lá sozinha e tinha o rádio ligado e então no rádio percebi que houve qualquer revolução em Lisboa. Quando estava no Hospital São João e nesse dia não me deixaram sair do hospital, porque diziam que havia qualquer coisa cá fora que era muito perigoso. E quantos anos o senhor andou na escola? Andei 4 anos. Lembra-se como era a escola no seu tempo? Lembro, sim. Era muito mais difícil do que é agora. Havia mais respeito uns pelos outros. Sim. Principalmente pela professora. O ensino era completamente diferente, não é? Porque a lousa, papel e mais nada. Vocês agora, digamos assim, têm outros recursos que facilitam muito mais, não é? Eu nunca ia para a escola, porque a minha mãe e o meu pai não sabiam ler e não sabiam a falta que a mim me podia fazer um dia se eu não soubesse ler. E então, para a minha mãe e para a vida dela, eu ficava a cuidar dos meus irmãos e não ia para a escola. E então, houve uma altura em que a minha mãe em casa recebe uma multa de 10 escudos. E eu acabei por ir para a escola. E já fui para a escola um bocadinho tarde. E lá encontrei umas professoras muito más. E davam-me com aquela palmatória de 5 buracos. Uma grossura para aí assim. Eu consegui fazer a 3ª classe. Nunca fui. Sempre trabalhar na terra. Nenhum. Que
vamos lá do zero. Precisava-se trabalhar em casa. Depois precisava-se de olhar para os irmãos, porque eu era a mais velha de 5 irmãos. Precisava-se fazer o serviço, não havia tempo de ir para a escola, não era obrigatório, não foi. Qual foi a sua profissão? Fazer terra toda a vida. E fazer renda, fazer camisola, à noite era para trabalhar. Tinha que trabalhar depois, à luz de petróleo. Ainda hoje não sabe ler ou escrever? Ainda hoje não sei nem assinar o meu nome. Agora sinto que me faz falta. Agora, quando eles estiveram em casa, o meu marido foi vivo, não senti falta. Não era eu que estava à frente de nada, mas sinto saudades, não vou mentir. E tenho pena de não ter aprendido. Eu andei até ao 12º. Na escola primária a gente chegava, cantava o hino nacional e rezava. Teve filhos? Tive 15. No hospital só tive um. Como era a sua vida do dia a dia? Olha, infelizmente não era muito boa. Muito trabalho, poucos recursos, vivia pobre. Eles viviam muito mal, naquela altura vivia-se era só campos e terras que era para os senhorios. A gente quase queria comer, não tinha quê. Eu vivia muito pobre, quase quando eu fui para a escola quase não tinha que vestir. E depois as meninas ricas é que nos davam calçado e roupa. O que fazia nos seus tempos livres? Ai, lembro, não sei o que eu tinha. O que é que se comia nessa altura? Olha, sopa, feijão, batatas, arroz era ao domingo, carne só. Carne, mais tarde começamos a matar porco, só comíamos carne de porco. Era muito raro comer o frango. Enfim, pronto. O labrador nunca passou fome, porque comia o que dava à terra. Pãozinho, matava o seu porquinho, criava as suas galinhas. Cá fora era tudo racionado, só comia quem tinha dinheiro. Havia 4 pessoas numa casa, podiam levar 1 quilo. Era um quarto para cada pessoa, não havia mais. Ao domingo, e não era sempre, arroz de feijão. A minha mãe dizia que só tomavam café quando a minha mãe era solteira no dia de Natal. E nós também passámos uma sardinha, um bocadinho para cada um, de vez em quando. Cozíamos broa em casa, cozíamos a broa por uma semana. Como era o namoro no seu tempo? Era um namoro honestamente. Não era como agora. Não era um que outro ia apertar nela. Mas as minhas irmãs namoravam na porta de casa, eles a parte de fora e elas a parte de dentro. Namoro era, olha, a gente ia dar uma volta, passear, uma turma de raparigas e rapazes, lá se aproximavam uns dos outros, mas sempre olhar se estava o pai ou a mãe a ver. O que mudou na sua vida após o 25 de Abril? Mudou, em princípio, a liberdade de falar. E segundo, as pessoas passaram a viver melhor. O povo agora queixa-se que o dinheiro não chega, mas naquele tempo ele não chegava porque não havia dinheiro. Foi ter de ir para a escola, foi ter que aprender, foi ter que depois, pronto, fui a servir para uns senhores ricos. Nessa altura já passei um bocado melhor. E o falar, a gente poder exprimir à vontade e andar na rua à vontade 5, 6 e 7. Por um lado, foi a parte da liberdade, pronto, essa aí é a verdade. De resto, prejudicou muito. Uma vida muito estável em Angola, tínhamos uma vida estável em Angola e viemos para cá sem nada. Muito obrigada. Sempre ao dispor, muito obrigado. E assim terminamos com estes testemunhos memoráveis, que são verdadeiramente uma lição de história e cidadania para as nossas gerações. Durante os meses de fevereiro e março, os idosos elaboraram cravos para a decoração da escola e que podem ser apreciados por toda a comunidade educativa.
Os diferentes grupos disciplinares envolveram-se na planificação de atividades, elaboração de cravos, pintura de telas, seleção de poemas de Abril que os alunos recitaram, apresentando também canções, elaboração de painéis. Foi um envolvimento coletivo para que as comemorações dos 50 anos de democracia fiquem gravadas na memória dos alunos. Assombrando demasiada que já sabia tarde, jurei por companheira, dando a tua vontade. Da ditadura à democracia foi o mote das 4 palestras realizadas. Nos tempos de hoje é imprescindível que não esqueçamos o 25 de Abril. Temos de lembrar, temos de viver 25 de Abril. Como dizia alguém, uma participante num fórum esta semana, num fórum da TSF, dizia uma participante que a democracia é o melhor dos sistemas, porque é aquele que permite que até os não-democratas tenham voz. E, portanto, nós, com o nosso trabalho, com a nossa prática, e os professores têm um papel muito importante neste aspecto, e não é o obrigar, é o abrir horizontes, é fazer com que os alunos sejam capazes de pensar por si, que sejam capazes de se pôr no lugar do outro, e acredito que vamos ter adultos conscientes das opções que fazem. Viva o 25 de Abril e não nos esqueçamos dele. Primeira grande questão, porque é que se deu o 25 de Abril? A Revolução do 25 de Abril. Do meu ponto de vista, são sobretudo 3 razões que justificam aquela revolução. A vontade de liberalizar, o desejo de democratizar e a urgência de acabar com a guerra que existia nas antigas colónias. As conquistas de Abril, com o Dr. Marques Mendes, que falou sobre as grandes conquistas de Abril e na necessidade de preservar valores e ideias democráticos, incentivando os jovens a serem participativos e interventivos na vida política. Precisamos de melhorar sempre a liberdade, precisamos de melhorar sempre a democracia. Precisamos de adaptar aos novos tempos, porque está tudo a mudar. Está tudo a mudar na Europa e no mundo. Precisamos sempre de ter, enquanto cidadãos, no norte, no centro, no litoral, no interior, esta ideia para nós e para Portugal. Ambição. Ambição. Tal como os capitães de Abril tiveram há 50 anos a ambição de mudar o regime, e arriscaram e fizeram. Pois podem ter cometido muitos erros, mas fizeram. Nós temos de ter a ambição de sermos bons na nossa atividade, a ambição de sermos bons na nossa coletividade ou na nossa escola, a ambição de sermos bons no nosso concelho, na nossa autarquia, no nosso município, mas a ambição também de sermos bons enquanto país. Somos livres, somos livres, não voltaremos atrás. Dizem que me quase emocionei ao ouvir a Gaivota, porque é das primeiras canções que eu aprendi. Tem muito a ver com esse momento, com esse grito de que passou a ser possível crescer, passou a ser possível dizer, e uma parte que foi muito importante na altura, até para criar alguma unanimidade no país em relação à Revolução, o fim da guerra. Eu acho, juntando tudo, uma ânsia de liberdade, de podermos reunir-nos, podermos dizer o que pensamos, uma vontade de nos desenvolvermos, nos aproximarmos, ter muito esse efeito também o 25 de Abril, sermos um país aberto, deixamos de ser um país fechado, virado para dentro. A comunicação social com o jornalista Carlos Daniel, que falou sobre a liberdade de expressão como um dos valores fundamentais para a manutenção de uma informação isenta e fidedigna. Proferiu também a sua experiência jornalística e incentivou os jovens a manterem-se informados.
A democracia portuguesa é um projeto ganho. O país é hoje muitíssimo melhor em quase todas as áreas. Agora, vocês têm que ter esta preocupação. Sem isto não há solução. Nós podemos dar os caminhos todos, as melhores sugestões do mundo. Se vocês não se interessarem em saber, o saber não vai chegar. Não chega até vós. E o saber, o conhecimento, começa na informação. A informação está ao alcance de tudo. Todos vocês têm, ou quase todos, um telemóvel, um smartphone. Não é? Quase todos vocês estão permanentemente ligados à informação. Não existia isto no meu tempo. Se tivesse uma dúvida, ia perguntar a alguém, ou ficava à espera de ir a uma enciclopédia. Portanto, o esforço de conhecimento na minha geração era muito maior do que aquele que se espera a vocês, que é um clique. Os direitos da mulher, com a doutora Hilda Figueiredo, que partilhou a sua experiência de vida antes e depois do 25 de Abril. Falou sobre os direitos da mulher e a liberdade conquistada com a Revolução dos Cravos. A população veio toda para a rua, era uma alegria. O fascismo tinha acabado e a liberdade estava aí. A gaivota, guaba, a liberdade era o que nós sentíamos. Essas eleições de 1975, que finalmente é depois formada a Assembleia Constituinte que vai aprovar a Constituição da República Portuguesa. E esta é a lei de base fundamental que a gente deve obrigar a que seja cumprida, porque isto é um caminho em construção. O que nós queremos é que consigam viver com aquilo tudo que a canção diz, com paz, com pão, com habitação, com saúde, com educação, e que sejam felizes e que nada volte para trás e que os vossos direitos sejam respeitados. Não são eternos se nós não os defendermos todos os dias. E eu cumprimento aqui a escola, porque com estas atividades demonstra que está empenhada em que vocês sejam felizes, em que consigam realizar os vossos sonhos, em que consigam ter uma educação hoje importante para amanhã poderem exigir o cumprimento dos vossos direitos e serem felizes. A educação foi o tema apresentado pela doutora Ana Alzira, que partilhou a sua experiência como professora antes e depois de Abril, os momentos vividos enquanto professora do primeiro ciclo e recordou a sua vivência do dia 25 de Abril de 1974. A imigração era enorme, portanto, era preciso melhorar as condições de vida, era preciso acabar com a guerra colonial, era preciso aumentar o ensino, era preciso melhorar a saúde, era preciso que as habitações passassem a ter outras condições, portanto, era preciso que o país melhorasse. Portanto, estávamos em ditadura, estávamos no Estado Novo e a escolaridade naquela altura não era obrigatória e não era dado valor à aprendizagem escolar. No 25 de Abril, havia 25 pessoas em cada 100 que não sabiam ler um aviso do correio, que não sabiam ler uma carta, que não sabiam escrever um recado a ninguém, porque eram analfabetos, 25%. Atualmente, há 3% de analfabetos em Portugal. O esperado é que estas ações sirvam de lembrete para a responsabilidade que todos temos na preservação e fortalecimento dos valores fundamentais da liberdade, da igualdade e da justiça. As atividades comemorativas do meio século de democracia foram uma experiência memorável que certamente deixará uma marca, inspirando os alunos a valorizarem e defenderem o pluralismo e a tolerância, tão necessários nos dias de hoje. A
Assim se dá sentido ao lema do projeto educativo: passo a passo por um futuro melhor, sendo que o futuro começa hoje.